Fala pessoal, tudo certo aí com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos para mais resolução de exercícios. Vamos resolver mais exercícios sobre associação de resistores em circuitos elétricos. Muito bem. Pessoal, a gente está aqui agora, vocês estão vendo aí na tela aí um circuito e várias perguntas, várias questões que a gente tem que resolver analisando esse circuito, tá bom? Então vamos lá. Na letra A, esse circuito é em série ou em paralelo? Bom, pessoal, observando aqui o circuito, a gente observa que desde um polo do gerador até o outro polo, dando a volta aqui, ó, tanto em sentido horário quanto em sentido anti-horário, a gente nota que esse circuito não possui nó. Ou seja, todos os resistores estão ligados realmente entre si e sendo que um dos polos deles estão ligados lá no gerador. Ou seja, também podemos dizer que a corrente elétrica, ao percorrer esse circuito, ela não tem opções de caminho, ela só tem um caminho para poder percorrer o circuito. Daí, isso vai nos levar a concluir que esse circuito é um circuito de associação de resistores em série, tá? Então esse circuito é um circuito elétrico em série, pois não há nós presentes no circuito. A gente pode dizer que a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer os elementos do circuito. Agora aqui na letra B, calcule a resistência equivalente dele. Olha, muito simples, pessoal. A resistência equivalente de um circuito em série é igual à soma das resistências individuais. Então aqui, para a gente descobrir o valor da resistência equivalente, basta a gente somar cada uma dessas resistências aqui. Então tá aqui, ó, o resistor equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4, porque a gente tem 4 resistores naquele circuito. Substituindo os valores deles, ó, 20 ohm, 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, somando isso aí tudo, a gente vai encontrar o valor 100 ohm. Então isso significa dizer que o resistor equivalente desse circuito em série vale 100 ohms. Bastou somar esses valores aqui que a gente encontrou esse valor. Muito simples. Agora na letra C, calcule a intensidade da corrente total que sai da bateria. Ou seja, qual é o valor, qual é a intensidade da corrente elétrica que essa bateria aqui consegue produzir para esse circuito. Bom, para a gente calcular esse valor da corrente elétrica, nós vamos precisar saber o valor da voltagem fornecida para o circuito, sabemos, está aqui, ó, 24 volts, e o valor da resistência equivalente, que a gente acabou de calcular no item anterior, que deu 100 ohm. Então, com esses dois valores, a gente vai calcular a intensidade da corrente elétrica total. Então, aqui agora, pessoal, ó, a corrente elétrica total é igual à voltagem total dividido pela resistência total. A voltagem total é aquela fornecida pelo gerador, 24 volts. E a resistência elétrica total é aquela que a gente acabou de calcular aqui no item anterior, 100. Portanto, se você dividir 24 por 100, você vai obter a intensidade de corrente elétrica total, que no caso dá 0,24 ampere. Essa é a corrente total fornecida pelo gerador. Agora na letra D, uma pergunta: qual o valor da corrente que passa em cada resistor? Pessoal, propriedade dos circuitos elétricos em série. Como só há um caminho para percorrer o circuito, todos os portadores de carga vão ter que passar por todos os elementos do circuito. Portanto, a corrente elétrica no circuito é sempre a mesma, quer dizer que ela tem sempre o mesmo valor. Aquela corrente elétrica fornecida pelo gerador é a mesma em cada elemento do circuito. Então, no circuito em série, a corrente elétrica tem a mesma intensidade em todos os elementos. Se a gente calculou agora há pouco que a corrente elétrica fornecida pelo gerador é de 0,24 ampere, então em cada resistor a corrente elétrica vale também 0,24 ampere. Isso é uma propriedade de circuitos elétricos. Letra E. Calcule a potência total do circuito. Pessoal, para calcular a potência total do circuito, a gente vai utilizar a voltagem, né, a energia fornecida pelo circuito como um todo, e o valor da resistência equivalente, tá? Com esses dois valores a gente já consegue determinar a potência total do circuito. Ou então, se vocês quiserem ter mais trabalho, calcule a potência em cada resistor e depois faça os cálculos aí, tá? Vocês que decidem. Então aqui, ó, a potência elétrica total do circuito é igual a U vezes I, onde U é a voltagem fornecida pelo gerador e é a corrente elétrica total fornecida ao circuito aí. Então, multiplicando, a gente vai encontrar 5,76 watts. Esse W que significa a unidade de potência, que é o watts, o joule por segundo.
Então, nesse circuito, a potência total fornecida é de 5,76 watts, tá? Calculamos aí de forma muito simples. Na letra F, agora a gente tem que calcular a voltagem em cada resistor. Não entendi, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Por quê? Uma das propriedades do circuito elétrico em série é que cada resistor consome uma parte da energia do gerador, ou seja, a energia fornecida pelo gerador, ela se divide um pouco para cada resistor aí. Como eles têm valores diferentes, cada um vai ter uma voltagem diferente que a gente precisa calcular. Então aqui, pessoal, eu já coloquei, olha só, repara o seguinte, em todos os casos nós temos 4 resistores, então calculamos 4 vezes, tá? Mas a fórmula é a mesma para todos eles, olha, aqui ó, U igual a R vezes I, em todos os casos. O que vai mudar são os valores que a gente vai colocar para resistência, tá? Porque a corrente elétrica também é a mesma em todos eles. Então coloquei assim para a gente poder comparar. Então, no resistor de 20 ohm, você pega a resistência dele e multiplica por 0,24, que é a corrente elétrica que passa por ele. Então, você vai encontrar 4,8 volts. No outro resistor, você multiplica a resistência dele pela corrente, 2,4. E você vai mudando o valor da resistência. Ó. Agora é 40, deu 9,6. E aqui no último, a resistência é 30, deu 7,2. Esses valores aqui, a gente nota que a fórmula é a mesma e a corrente elétrica também é a mesma. A voltagem em cada resistor vai dar valores diferentes. Então a gente nota assim, ó, que, por exemplo, no menor resistor você tem a menor voltagem. No maior resistor você vai ter a maior voltagem. E se você somar esses valores aqui, vai dar a voltagem fornecida pelo gerador, que é de 24 volts. Tá bom, pessoal? Agora, aqui, né, na letra G, a gente tem que calcular a potência dissipada em cada resistor. Então a gente já calculou na letra E a potência total do circuito, né? Agora a gente vai calcular a potência dissipada em cada resistor. Então tá aqui, pessoal. Para cada resistor você vai ter que fazer um cálculo, porque ó, a fórmula é a mesma, a corrente elétrica que passa por cada um deles também tem o mesmo valor, mas a voltagem, como a gente viu no item anterior, tem valores diferentes, então eles vão ter potências diferentes também. Você calcula a potência para cada um deles pegando a voltagem aplicada em cada um deles vezes a corrente elétrica que passa por eles, que é a mesma no caso. Então, multiplicando, você vai encontrar a potência de cada um deles. Lembrando que se você somar esses valores de potência aqui, você vai encontrar a potência total fornecida pelo circuito. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi mais um exercício. Assistam esse exercício com atenção, procure refazer esses cálculos e também fazer outros exercícios. Não se esqueça de pegar os exercícios que eu coloco aqui no curso para vocês. Beleza? Então, um abração aí para vocês e vamos colocar em prática.